Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Aqui quem está falando é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E estamos aqui para mais uma aula de produção textual, não é? E primeiro a gente vai fazer um resumo, não é? Que vai servir como uma correção da nossa atividade. Mas vamos lá. A gente teve aqui essa atividade na aula passada, não é? Onde nós falamos sobre a prosa poética. Aqui nesse texto que eu mandei, de José Geraldo Neres, é uma prosa, né? Um texto em formato de prosa que ele é carregado de linguagem poética. Então ele pode ser considerado uma prosa poética. As perguntas aqui que eram para vocês responderem, perguntava assim, ó: o que você compreende por linguagem poética? Então nós já temos um tópico, linguagem poética. O que será a linguagem poética? De acordo com o que você assistiu nas videoaulas, quais as principais diferenças entre um poema e uma prosa poética? E o que eles têm em comum? Então, poema e prosa poética. Vamos fazer essa revisão que vai responder a essas perguntas, tá bom? Para quem teve dúvida. Primeiro, a linguagem poética. Desde o começo desse bimestre, nós começamos a trabalhar textos que possuem esse tipo de linguagem, não é? Para a gente entender melhor, a gente tem texto com todos os tipos de linguagens que a gente usa no nosso dia a dia. Se a gente lê um jornal, a gente vai ver uma linguagem jornalística nele, não é? Se a gente ler um livro de romance, a gente vai ver uma linguagem mais narrativa, porque ele vai estar narrando uma história. Se a gente ler um artigo em uma revista científica, a gente vai ver uma linguagem mais científica nele, não é? Aí a gente tem aqueles tipos de textos que possuem uma linguagem poética. O que é uma linguagem poética? É aquela linguagem carregada de sentido, carregada de sentimentos, de emoções, onde a gente modifica o sentido de uma palavra para expressar determinadas emoções ou para gerar um embelezamento no texto, né? Quando a gente coloca mais significado em uma palavra, além do que aquele significado dela mesmo, como eu já disse, vários exemplos, a gente está transformando essa linguagem de uma forma subjetiva, ou seja, é uma linguagem mais subjetiva, a linguagem poética. A gente também viu a diferença entre conotativo e denotativo. A linguagem poética, ela é conotativa, não é? Ou seja, a linguagem objetiva, que é a mesma coisa da linguagem denotativa, é aquela forma da palavra onde ela tem o significado real dela. Sol quer dizer sol, carro quer dizer carro, casa quer dizer casa. Mas quando a gente trabalha essas mesmas palavras de uma forma conotativa ou de uma forma poética, a gente pode querer, por exemplo, dizer que casa, a gente pode dizer a minha mãe é minha casa. Ou seja, quer dizer que a nossa mãe é o nosso abrigo, nossa mãe é onde a gente se sente seguro. Não obrigatoriamente a gente vai morar dentro da nossa mãe, mas ela é uma casa nesse sentido mais conotativo, nesse sentido subjetivo. Ou seja, nesse sentido poético, ela é uma casa. Ok? Essa é a linguagem poética. Lá no nosso texto, a gente pode ver problemas, aliás, a gente pode ver frases como: o teu caminho será verde. Como assim? Será que vão pintar o asfalto de verde? Não. Quer dizer que o caminho será um caminho de esperança, que será um caminho mais de paz, não é? Relacionado à natureza.
né? O céu te dará asas. Mas como assim o céu vai dar asas a alguém? Quer dizer que a pessoa vai se sentir mais livre, não é liberto, não é que a pessoa vai criar uma asa, vai cair uma asa do céu, não é isso, ok? Então toda essa forma de usar as palavras é uma forma mais subjetiva, é uma forma poética. Essa é a linguagem poética, ok? Mas professor, só o poema pode ter uma linguagem poética? Não. A linguagem poética ela está presente em vários tipos de texto, em músicas, por exemplo. A linguagem poética está nos poemas e tem o texto, o tipo de texto que a gente trabalhou na aula passada, que é a prosa poética, onde a gente também tem essa mesma linguagem. A segunda pergunta era qual a diferença? Olha só, gente. A principal diferença é que no poema nós temos versos, estrofes. Enquanto numa prosa, como é o exemplo desse texto que a gente viu, a gente não tem linhas cortadas aqui, não é? A prioridade aqui não é rimar, não é rimar a última palavra com a de baixo. Então aqui a gente não tem versos, a gente tem linhas. E a gente não tem estrofes, a gente tem parágrafos. Então esse é um exemplo de um texto em prosa, que na verdade é um tipo de texto bem conhecido, porque a gente vê em vários tipos de livros. Os nossos livros didáticos, textos, a maioria estão em prosa, não é? Então, a prosa poética vão ter linhas, parágrafos e um texto continuado, não é? Professor, a prosa poética não vai ter um ritmo ou uma rima? Vai sim. Pode ser que tenha, pode ser que não. Mas nesse caso não é uma prioridade. O que eles dois vão ter em comum, ou seja, o que os dois têm ao mesmo tempo, é a linguagem poética. Isso é algo que eles têm em comum. Tanto o poema como a prosa poética vão falar com essa mesma linguagem. Ok? Então é isso. Ó, eu fiz toda essa revisão porque algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade em entender como fazer uma prosa poética. Então, gente, a prosa poética vai ter a mesma linguagem, mas vai ser um texto normal, como a gente escreveria, por exemplo, qualquer tipo de redação, porém, utilizando a linguagem poética, ok? Vamos para a aula de hoje. Gente, hoje nós vamos falar sobre a personificação, ok? Que é um sentido de linguagem, ele está sendo chamado de sentido de linguagem, também pode ser chamado de figura de linguagem, tá bom? Mas ele é uma forma de a gente utilizar a subjetividade nos textos para criar personagens personificados com sentimentos e emoções que os humanos sentem, ok? Vamos ver aqui esse exemplo nesse texto, olha só. A estação da primavera. O que é que esse texto diz? Quando a primavera chegou, vestida de luz, de cores e de alegria, olorosa de perfumes sutis, desabrochando as flores e vestindo as árvores de roupagens verdes, o gato malhado estirou os braços e abriu os olhos pardos, olhos feios e maus. Feios e maus na opinião geral. Olha, até aqui a gente leu essa primeira parte desse parágrafo e a gente já pode perceber como funciona a personificação. Olha só. Quem é a primavera, gente? Vocês conhecem alguma primavera? Alguém aí conhece uma pessoa chamada primavera? Claro que não está falando, pode até existir, claro, mas não está falando dessa pessoa. Aqui está falando da estação do ano, não é? Primavera. Então, uma estação do ano não é uma pessoa, não é algo que tenha uma vida, não é? É apenas algo, uma marcação de tempo, ok? Mas nesse texto, olha só, a primavera se veste, não é? A primavera passa perfume, a primavera desabrocha, estão vendo? Ou seja, isso é a personificação. É quando a gente coloca em algo inanimado
algo que não é uma pessoa, características que pertencem às pessoas, ok? Isso pode acontecer, ó. Peraí. Outro exemplo. Gato malhado estirou os braços. Peraí. Primeiro, que gato tem pata, não é? E vocês já viram algum gato estirando os braços assim depois que acorda, igual os humanos fazem, com aquela expressão de bocejando? Ah! Alguém já viu isso? Isso também pode ser uma personificação. Isso funciona porque a personificação tanto pode ser com qualquer coisa, na verdade. Objetos, animais, no caso aqui uma estação do ano, não é? A personificação trabalha dessa forma. Aqui, ó, mais uma vez, ó, tratava-se de um gato de meia idade, já distante da primeira juventude, quando amara correr por entre as árvores, vagabundear nos telhados, miando à lua cheia canções de amor, certamente picarescas e debochadas. Ninguém podia imaginá-lo entoando canções românticas, sentimentais. Naquelas redondezas não existia criatura mais egoísta e solitária. Gente, mas é só um gato. Como é que um gato pode ser egoísta, solitário, não é? Como é que ele pode miar canções de amor, não é? Como é que ele pode ser debochado? Então, quando a gente atribui essas características, elas podem ser tanto coisas, ações que as pessoas fazem, como os sentimentos que as pessoas têm. Então, quando a gente atribui sentimentos, a gente também está personificando, tá bom? Olha só. Vocês sabem a diferença entre personagem e personificação? Porque tem algumas pessoas que acabam confundindo personagem com pessoa. Ah, professor, mas como assim? Não é? O personagem, ele é algo inventado, a pessoa é real. Ou seja, olha só aqui personagens: Garfield, Calvin, Peter Pan, Narizinho, Harry Potter, Homem-Aranha e outros. Esses personagens são fáceis da gente saber que é um personagem. Todo mundo sabe, por exemplo, que o Homem-Aranha não existe na vida real, não é? Ok. Mas, por exemplo, quando a gente assiste um filme sobre uma pessoa que realmente existiu, e aí? Aquilo é um personagem ou uma pessoa? Ele pode ser baseado numa pessoa real, numa pessoa que realmente existe, mas mesmo assim ainda é uma personagem, tá bom? Então, personagem é quando a gente cria a gente cria características, mesmo baseadas em pessoas que existem. Mas a gente cria características, trejeitos, a gente cria falas e frases e tudo mais para encenar determinado ser. Então esse personagem pode ser uma pessoa, baseado em uma pessoa, aliás, inspirado em uma pessoa, mesmo que a pessoa exista, se a gente está criando aquilo a partir da pessoa, ainda assim é um personagem. Ou esse personagem também pode ser personificado. Por exemplo, quando a gente transforma em personagem um lugar, um animal, seres inanimados, ok? Objetos e tudo mais. Por exemplo, aqui ele dá um exemplo de um texto que diz: dorme, ruazinha. Uma rua não dorme, não é? Isso é uma coisa que uma pessoa faz. Então a gente está personificando uma rua. Naquela musiquinha era uma casa muito engraçada, não tinha teto. Olha, como uma casa. A gente está trazendo traços a uma casa que geralmente não são de objetos. A gente está trazendo um traço de personificação a ela. Ok? Então, para resumir, personificação, que também pode ser chamado de prosopopeia, é uma figura de linguagem que atribui características humanas a animais, objetos, lugares, sentimentos, fenômenos meteorológicos, seres inanimados, etc.
Com o uso desse recurso, os elementos personificados podem revelar seus defeitos e suas qualidades por meio de falas, pensamento e emoções, como qualquer outro personagem. Ok? Então essa é a diferença. Como atividade para casa de hoje, vocês vão fazer uma atividade de leitura e pesquisa, tá bom? Não vai precisar escrever nada no caderno. Vocês podem, inclusive, se quiserem, me mandar apenas pelo WhatsApp a pesquisa de vocês. Vocês vão pesquisar textos, três pesquisas, tá bom? Três, de textos de personificações diferentes. Podem pesquisar, por exemplo, uma personificação de um objeto, de um lugar ou de um animal. Quero 3 pesquisas de diferentes objetos. Vocês vão apenas pesquisar e ler, tá bom? Vocês vão identificar onde aparece a personificação. Ok? Então é isso, por hoje é só. E tchau, tchau, até mais.